a origem de um povo, mas não um povo qualquer, e sim uma nação escolhida por Deus para apresentar a história do relacionamento de Deus com os homens. Isso e muito mais nós iremos acompanhar com as 10 gerações após Adão no estudo de hoje. Muito bem-vindo ao canal Nômades Literários. Você está na série Morando em Gênesis. Meu nome é Fernando Henrique e nesse vídeo de hoje iremos abordar o capítulo 5 de Gênesis, se tratando da genealogia de Adão, as 10 gerações que se seguiram após ele. Muito bem, vamos para o estudo? Muito bem, pessoal, estamos no nosso estudo A Origem do Povo de Deus, encontrada em Gênesis 5. Com a graça de Deus, vamos tentar cobrir o capítulo inteiro nesse vídeo aula de hoje. Primeiro vamos à introdução. As listas genealógicas da Bíblia documentam as partes mais empolgantes da história, pois o Evangelho se dirige não a uma multidão sem rosto e sem nome, mas a pessoas únicas. A história da salvação está repleta de nomes. O nome é a forma de linguagem pela qual uma pessoa recebe um tratamento particularizado no que se refere a amor pessoal, intimidade e responsabilidades específicas. O apreço bíblico pelas listas genealógicas não é um arcaísmo pedante, mas sim uma busca por envolvimento pessoal, a busca de um senso de lugar do indivíduo na teia de relações nas quais Deus molda a salvação. Essa é uma referência da Bíblia de Estudo, a mensagem, e todas as referências estarão descritas na descrição do vídeo. Agora a estrutura narrativa do capítulo. Primeiro temos a idade pré-nascimento, que é a idade da pessoa quando gerou aquele filho em particular. Depois vamos para a idade pós-nascimento, quanto tempo a mais viveu depois de ter gerado aquele filho. Depois temos a prole, diz que teve outros filhos e filhas. E por fim o epitáfio, dá o total de anos em que a pessoa viveu e termina com o epitáfio e morreu. Agora vamos para o versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão no dia em que Deus criou o ser humano. A sua semelhança de Deus o fez. Quando fala em livro, esse livro é um documento à parte à Bíblia, pois ele está descrito em outros textos bíblicos, por exemplo em Crônicas, e até os evangelistas lá no Novo Testamento utilizaram dessa fonte de genealogia. Então é um livro na qual o povo de Israel, o povo hebreu, tinha a posse desse livro, e aí ele foi adicionado às escrituras. Vamos ver aqui a primeira referência em que aparece. Fora a referência de Gênesis, é claro. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. 1 Crônicas do 1 ao 4, primeiro capítulo. Agora vamos para Lucas. Lucas, no capítulo 3, versículo 36 ao 38, diz também a genealogia. Filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Muito interessante o final dessa nota de rodapé que o médico evangelista, o terceiro evangelista, Lucas, ele colocou esse termo, porque é muito importante a gente colocar esse entendimento aqui. Lucas ancora o plano de salvação de Deus na história real. Essa lista é importante para sabermos a origem da nossa salvação através de nomes de pessoas reais, um documento histórico para nós termos mais fé em Deus. Além de eu estar dizendo que esse estudo é a origem do povo de Deus, também está linkado à história de Deus com a nossa salvação, com o nosso relacionamento, e iremos desenvolver esse assunto mais adiante. Deus criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Versículo 2. Uma bênção sobre nós. Moisés reconta a criação do homem antes de entrar na genealogia, repetindo o capítulo 1 de Gênesis no versículo 27. E faz 3 reafirmações. A sua imagem e semelhança, Deus os criou
os abençoou. Com essas três afirmações, nós podemos ter essa aplicação pessoal para a nossa vida. Por mais pequeno que você se veja, se tiveres fé em Cristo, vai recuperar a imagem e semelhança de Deus em sua vida. Sua vida nesse mundo não é sem sentido. Você foi criado por Deus. Sobre nós existe uma palavra de bênção de Deus desde o início dos tempos. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Versículo 3. Herança espiritual. A imagem e semelhança de Deus permanece na humanidade mesmo depois da queda, nos dando acesso espiritual a Deus pela fé. Porém, tem um problema: a herança carnal vem junto. O problema é que, junto com a imagem de Deus, vem a corrupção do coração, porque Adão transmitiu para o seu filho Sete não somente a imagem de Deus, mas transmitiu também a sua natureza pecaminosa. E ainda em herança carnal, então Sete tanto era a imagem e semelhança de Deus, como era um pecador corrompido e inclinado a todo mal, como também a descendência até chegar em mim e a você. Somos a imagem e semelhança de Deus, mas também herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Isso explica os nossos conflitos, isso explica as nossas lutas. Quem não tem a visão bíblica fica sem entender a personalidade humana, na qual temos a chave da vida com Deus e o cadeado do bloqueio com Deus em nossa posse, em nossas mãos. Cabe a nós arbitrar a escolha entre a chave e o cadeado para ter acesso a Deus. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Mortalidade. De volta ao pó, Adão voltou ao pó de onde havia sido tomado. Cumpriu-se o que Deus disse, que no dia em que comerdes do fruto certamente morrerá. Adão começou, na verdade, melhor dizendo, a morrer naquele dia, e sua morte levou 930 anos. Finalmente, a morte bateu à porta e o primeiro homem vai ao pó de onde tinha sido formado. A morte, como certeza universal, nos traz sua mensagem de como somos frágeis e passageiros. A única coisa que podemos manter viva é a chama de nossa memória nos corações. Como você quer ser lembrado? Qual é o legado que você quer deixar? Qual é a mensagem que quer perdurar durante os tempos que você, após você ter partido desta para melhor com Deus? É uma mensagem muito reflexiva para nós nos dias de hoje, mediante essa narrativa bíblica. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Povo de Deus. Vimos no capítulo anterior, também no vídeo anterior, que foi durante o tempo desse neto de Adão que o culto se desenvolveu. Isso foi cerca de 300 anos depois que Adão foi expulso do jardim do Éden. Assim, somente após 3 séculos que o culto assume uma forma mais organizada, com liderança, sacrifícios e orações. Milênios após esse relato, podemos concluir que Deus sempre teve interesse em se relacionar com a humanidade, levantando homens e mulheres, criando meios e circunstâncias para nos chamar a se relacionar com Ele. E hoje, eu e você só precisamos da fé em Jesus para fazer parte da história, dessa história e desse povo. Agora vamos a um texto um pouco longo para nos adiantarmos. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu.
Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu, do versículo 9 ao 17. Projetados para serem imortais. Até aqui, estamos já com 5 gerações, desde Adão, e podemos concluir o seguinte: esses homens saíram de um Criador que fez o homem e a mulher para ser imortais. Não obstante a morte resultante do pecado, começou o trabalho de tornar o homem cada vez mais mortal, até que hoje não contamos que viva mais de 70 anos em média. Alguns nutrem a crença de que, antes do dilúvio, a atmosfera era mais favorável ao prolongamento da vida, talvez com a cobertura de nuvens mais eficaz na filtragem da radiação solar. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Do versículo 18 ao 20. Assim vamos para a etimologia de Enoque. Esse homem da sexta geração se torna conhecido por andar com Deus e seu nome significa dedicado, na raiz hebraica. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois gerou Metusalém. Viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para si, para junto de si. Do versículo 21 ao 24. De Deus para Deus. Andar com Deus pode ser entendido aqui de duas maneiras. Primeira, literalmente, Deus assumindo uma forma humana, como ele fez com Adão lá no jardim, uma teofania, como vimos nos vídeos anteriores, uma manifestação de Deus, ou uma cristofania, uma manifestação de Cristo antes mesmo da encarnação, na qual ele vinha e andava com Enoque e conversava com ele cara a cara, olho no olho. Ou, o que pode ser mais provável para outros grupos acadêmicos, teológicos, é uma expressão para dizer que Enoque se relacionava com Deus de maneira tão íntima quanto intensa, ao ponto de ser levado ainda em vida sem provar a morte. Arrebatamento. A versão bíblica, gente, da NVI, Nova Versão Internacional, diz que ao invés de levou, diz arrebatado. E essa tradução nos remete ao que a Bíblia vai nos dizer no Novo Testamento, que quando Cristo vier em glória para buscar o seu povo, os que estiverem mortos ressuscitarão com o corpo glorificado, e os crentes que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para o encontro com o Senhor. No entanto, Enoque é o protótipo, é o exemplo, é o primeiro referencial, é a primeira dica do que vai acontecer com a descendência da mulher, dos filhos de Deus, daqueles que são o povo de Deus, a origem do povo de Deus, quando o descendente vier resgatar-nos e livrar-nos desse mundo que foi amaldiçoado por Deus e começar o novo céu e a nova terra. Assim, Enoque foi transformado por Deus e levado para a presença de Deus num corpo glorioso, imortal, incorruptível, e está agora esperando na presença de Deus o dia da vinda do Senhor e Salvador Jesus. Por isso, vamos entender um pouco. Enoque foi o primeiro profeta. Vou explicar isso. Vamos aqui na carta de Judas, não o Iscariotes que traiu Jesus, mas o irmão de Jesus e discípulo dele, quando estava tomando conta da igreja em Jerusalém, e envia esta carta para a mesma com o seguinte texto: foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, na sétima geração, dizendo:
Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que os ímpios e pecadores proferiram contra ele. Esse texto, essa pregação de Enoque não está em Gênesis, pessoal. Por que não está em Gênesis? Porque é uma tradição oral, ou seja, é uma história contada de boca a boca que não foi registrada no Antigo Testamento. Mas 200 anos antes de Cristo, ela foi e ganhou forma num livro chamado o Livro de Enoque, ou um Apocalipse de Enoque, que é um livro apócrifo, tido até na Bíblia Católica, um livro não considerado inspirado por Deus. Porém, Judas, esse discípulo de Cristo, usou essa informação e inseriu na sua carta, que é um livro inspirado. Então, essa informação passou a ser considerada uma informação inspirada por Deus, onde nós podemos concluir que Enoque foi o primeiro profeta do Antigo Testamento. E ele também é citado em Hebreus pela sua extraordinária vida com Deus. Na Galeria da Fé, lá em Hebreus capítulo 11, onde diz: pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, não foi achado porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Metusalém, o homem mais velho na geração aqui em questão, das gerações. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Não é o mesmo Lameque do capítulo anterior, é outro com o mesmo nome. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu, do versículo 25 ao 27. Agora uma pergunta: por que o povo vivia tanto tempo nessa genealogia, nessa longevidade extraordinária? Uma pergunta que ela segue com essa resposta, gente. Que a gente pode entender que são os livros de corações, que é para preservar a mensagem de Deus. E a gente não vamos tratar agora sobre fé, de que essas pessoas viveram tanto tempo, né? Se você olhar no vídeo anterior, vai ver algumas explicações sobre isso. Até mesmo naquela lista dos reis da Suméria, onde tinha pessoas lá que viveram 30 mil anos. Então, as pessoas vierem com ceticismo, não acreditar. Existem muitas outras fontes e outros arquivos que falam de muitas pessoas com maiores longevidades, mas não vamos entrar nisso. Vamos entrar que Deus, o propósito dele de colocar essas pessoas para viverem tanto tempo, é porque é o seguinte: Adão foi contemporâneo de muitas dessas gerações, até mesmo das 10. Então, quando alguém contava uma história, peraí, eu vou ver se essa história tá certa. Chegava lá no vô, no senhor Adão, no ancião, falava: Adão, aconteceu isso mesmo lá no jardim, tudo. Deus amaldiçoou, Deus castigou o seu filho lá, o Caim, e Adão comprovava. Então, essas histórias de boca a boca, na tradição oral, de contação de histórias, foi uma das formas que Deus deu essa longevidade para aquele povo de Deus, que é a origem do povo de Deus, para preservar a história dele. E o apóstolo Paulo, fazendo isso, uso disso, no capítulo 3 da segunda carta ao Coríntios, a igreja que estava em Corinto, ele diz o seguinte: o propósito, aqui a gente vai ler o versículo, primeiro vamos ler o texto e depois o versículo que eu estou citando aqui para vocês. O propósito era o de preservar o conhecimento de Deus e transmitir para gerações futuras. Vocês manifestam que são carta de Cristo. Nós somos carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Então eram livros humanos, livros de corações. Lameque, não mesmo do capítulo anterior, mas é outro Lameque, viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará de nossos trabalhos, das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu, dos versos 28 ao 31. Até repetir a referência dos versos. Entenda que uma coisa curiosa que me vem agora,
me ocorre agora é que o outro Lameque fez uma poesia que é o Conto da Espada, né? Agora, esse outro Lameque faz uma poesia sobre o nascimento do filho dele, dizendo sobre o consolo de Deus. É um contraste muito interessante. Consolação. Parece que Lameque tinha uma esperança messiânica, visto que deu o nome de Noé a seu filho. O nome de Noé vem de uma raiz hebraica que significa consolação. O objetivo dessa narrativa genealógica é traçar a linhagem de Sete até chegar em Noé, que foi o grande instrumento de Deus para a propagação de sua mensagem de destruição da impiedade e da oportunidade de arrependimento, extraído do livro do José Ribeiro Neto, do comentário prático capítulo a capítulo de Gênesis. Como eu disse, referências estarão na descrição do vídeo. Mesmo no meio de uma geração corrupta, Deus separa um povo para a sua glória. Não importa o quão mau é o nosso século e a geração que nos acompanha, devemos servir a Deus de modo que sejamos a geração que seja separada para o louvor e a glória de seu nome. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Interessante que é a única vez na 10ª geração dessa genealogia que é apresentado 3 personagens icônicos aqui na lista. E a gente vai terminar nesse versículo 32 falando da lista que vai seguir um pouquinho sobre esse homem, Sem, porque através desse homem surgiu a origem, que a gente vai ver agora, dos semitas. Já ouviu falar de semitas? Tem até um termo que é antissemitas, que são os povos que têm xenofobia e preconceito com esses povos. Semitas vem de Sem, que é o povo judeu, hebreu ou chamados semitas. Por exemplo, segundo o linguista brasileiro Rosário Farani Mansur Guérios, professor emérito da Universidade Federal do Paraná nas décadas de 1970 e 1980, o termo semita como palavra significa como palavra para designar os povos do Oriente Médio que vieram para a Mesopotâmia. Foi cunhado pelo historiador alemão moderno August Ludwig von Chaucer em 1871. Chaucer buscou referências bíblicas para definir a ascendência comum de tais povos que, apesar das diferenças religiosas e tradicionais, compartilhavam uma unidade, porque os semitas eles compartilham da origem árabe, hebreia, judaica e síria. Então vamos continuar. Compartilhavam uma unidade que, segundo o Antigo Testamento, era o fato de serem todos descendentes de Sem, filho de Noé. Bom, um pouquinho aqui de história, né? Agora terminamos o estudo de hoje, pessoal. Muito obrigado. Não esqueça de se envolver em minhas redes sociais para não perder as novidades. Eu estou nesse canal, desse vídeo. Tem também o Instagram, que estará todo na descrição. Nômades Literários e Animades Litérios, que é lá no TikTok. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.